A história da Torre de Babel é uma das narrativas mais simbólicas, profundas e inquietantes da Bíblia. Ela não fala apenas de uma construção antiga, mas de algo que atravessa gerações. O desejo humano de poder, controle e autossuficiência diante de Deus. Após o dilúvio, a humanidade recomeçava. As águas haviam baixado, a arca repousara e os descendentes de Noé se espalhavam pela terra. Todos falavam a mesma língua, tinham os mesmos costumes e compartilhavam uma mesma visão de mundo. Havia unidade, mas essa unidade, aos poucos, começou a tomar um rumo perigoso. Em vez de se espalharem pela terra, como Deus havia ordenado, os homens decidiram permanecer juntos. Encontraram uma planície fértil na terra de Siná e ali se estabeleceram. O local era amplo, estável, perfeito para grandes projetos. Foi ali que nasceu uma ideia que mudaria para sempre o curso da humanidade. Eles disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Diferente das pedras naturais, os tijolos simbolizavam tecnologia, inovação e domínio sobre o ambiente. A humanidade estava avançando, estava aprendendo a criar, a moldar, a construir, e isso por si só não era errado. O problema não estava na técnica, estava na intenção. Então veio a decisão central: vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus. Assim faremos um nome para nós, para que não sejamos espalhados pela face da terra. Essa frase revela tudo. A Torre de Babel não era apenas uma obra arquitetônica, era um monumento ao orgulho humano. O objetivo não era Deus, era o próprio homem. Eles queriam tocar os céus não para adorar, mas para se exaltar. Queriam segurança sem dependência, unidade sem obediência, grandeza sem submissão. A torre simbolizava controle, a cidade simbolizava permanência, o nome simbolizava glória própria. Era a humanidade dizendo, em silêncio, não precisamos de Deus. Do ponto de vista humano, tudo fazia sentido. Unidos, fortes, organizados, avançados, a torre crescia. Cada tijolo colocado era uma declaração de autonomia. Cada andar erguido reforçava a ideia de que nada era impossível quando o homem decide caminhar sozinho. Mas Deus via além da construção. O texto bíblico diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Essa linguagem não sugere limitação divina, mas ironia. Por mais alta que a torre fosse, ainda era pequena diante de Deus. O céu não estava ameaçado. Quem estava em risco era a própria humanidade. Deus então declara algo fundamental: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo do que farão. Agora nada lhes será impossível. Não era um elogio, era um alerta. Uma humanidade unida sem limites morais, sem humildade e sem Deus, poderia transformar sua força em destruição. A mesma união que constrói pode também oprimir. A mesma tecnologia que avança pode escravizar. A mesma voz única pode silenciar quem pensa diferente. Então Deus interveio, não com fogo, não com destruição, mas com confusão. Deus confundiu a linguagem dos homens. Onde antes havia entendimento, passou a haver ruído. As palavras perderam sentido. As frases não se conectavam mais. O que antes fluía naturalmente tornou-se esforço, frustração e desentendimento. Imagine o caos daquele dia. Um trabalhador pede uma ferramenta, recebe outra. Um arquiteto dá uma ordem, ninguém entende. Amigos discutem sem saber porquê. Irmãos falam, mas não se compreendem. A torre, que dependia de perfeita comunicação, torna-se impossível de continuar. O projeto
separou. A cidade perdeu seu propósito. A união se rompeu. E então aconteceu exatamente aquilo que os homens queriam evitar. Eles foram espalhados pela face da terra. Cada grupo seguiu em uma direção, levando consigo uma nova língua, uma nova cultura, uma nova identidade. Assim nasceram as nações. Assim surgiram os povos. Assim, o mundo deixou de ser um só. O nome daquele lugar passou a ser Babel, que significa confusão. Mas Babel não é apenas um ponto no mapa. É um estado do coração humano. Sempre que o homem tenta construir grandeza sem Deus, Babel se repete. Sempre que a humanidade coloca o ego acima da obediência, o resultado é divisão. Sempre que o progresso ignora valores, a confusão se instala. A Torre de Babel nos ensina que unidade sem propósito divino não sustenta, que tecnologia sem ética não salva, que força coletiva sem humildade se torna perigosa. Curiosamente, a Bíblia apresenta um contraste poderoso a Babel no Novo Testamento. No dia de Pentecostes, pessoas de várias nações estavam reunidas, falavam línguas diferentes. Mas, quando o Espírito Santo desceu, algo extraordinário aconteceu. Todos passaram a se entender, não porque falavam a mesma língua, mas porque o Espírito unificava a mensagem. Em Babel, uma língua gerou orgulho e divisão. Em Pentecostes, muitas línguas geraram humildade e unidade. Babel espalhou os homens por arrogância. Pentecostes reuniu os homens por graça. A mensagem é clara. A verdadeira unidade não nasce da força humana, mas da submissão a Deus. A Torre de Babel continua sendo construída até hoje, não com tijolos, mas com ideologias, sistemas e estruturas que tentam alcançar o céu sem reconhecer o Criador. Toda vez que o homem diz, vamos fazer um nome para nós, Babel Resort, e toda vez que Deus é deixado de lado, a confusão não tarda a chegar. A história da Torre de Babel não é sobre uma torre que caiu, é sobre um projeto que nunca deveria ter existido. É um lembrete eterno de que o céu não se conquista com altura, mas com humildade. Porque quando o homem tenta subir sozinho, Deus precisa intervir. E quando Deus intervém, não é para destruir, é para impedir que a humanidade se perca ainda mais.